nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos a Brasília às 8h47, neste novo horário do Liberdade de Opinião, enquanto durar a CPI da pandemia. Vamos conversar com Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Colombo, bom dia. Vamos em frente. Vamos lá então, Alexandre, começando com a decisão do Exército Brasileiro de abrir um procedimento disciplinar contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por ele ter ido ao ato político em apoio ao presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Como general da ativa, Pazuello só poderia participar de um ato político qualquer com autorização do comando do Exército, o que o comando do Exército diz que não aconteceu. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do Exército de abrir esse procedimento administrativo contra o general Pazuello. O que é que isso significa para ele, para as Forças Armadas, para o relacionamento do comandante do Exército com o ministro da Defesa, com o presidente da República, enfim, as implicações deste assunto. Então, para mostrar o significado disso, eu trago o meu testemunho pessoal, porque eu cobri esse evento importantíssimo, histórico, divisor de águas da vida política brasileira. No dia 12 de outubro de 1977, quando eu cobria Palácio do Planalto e vi o presidente Geisel demitindo o comandante do Exército, o ministro do Exército, o general Silvio Frota, né? A partir dali, né, ele marcou a seguinte posição: militares nos quartéis, políticos na tribuna ou nos palanques. Não haverá daqui para frente mistura do militar com a política. E daqui para frente a abertura conduzo eu, no lado político e não militar. E desde então o Exército, principalmente o general Leônidas depois, foi marcando essa posição profissional do Exército sem se imiscuir na política. O Exército sempre teve um cuidado muito grande com isso. O vice-presidente da República, general Mourão, foi um dos alvos dessa questão aí. Ele deu entrevista lá no Rio Grande do Sul, quando era comandante da região militar do Sul, do Comando Militar do Sul, né, ex-Terceiro Exército, e depois fez uma palestra em Brasília, alguém revelou a palestra e tal, ele acabou tendo que prestar esclarecimentos a respeito, né? Então, é uma coisa que o Exército tem é muito cioso disso, dessa separação. E aí precisou, né, em nome disso, precisou tomar a iniciativa de interpelar o general Mourão. Ele recebe lá um formulário que ele tem que preencher, é uma espécie de defesa dele, explicação que ele tem que dar a respeito dos atos de domingo, né? Aquela interpretação: foi um ato de apoio ao comandante supremo das Forças Armadas ou foi um ato político-eleitoral tendo em vistas a eleição do ano que vem, né? Então, respondendo a isso, vai ser a defesa dele, vai ter o direito de defesa e o Exército vai decidir que tipo se vai ser punido ou se não vai ser punido e qual a gradação da punição. É isso. Alexandre, na CPI da pandemia já é dada como certa uma nova convocação do ex-ministro da Saúde, general Pazuello, e os senadores falam também, a gente até mostrou ontem aqui no Liberdade de Opinião um trecho de uma entrevista à CNN do vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues, dizendo que na avaliação dele, a ida do ex-ministro Pazuello a esse ato no domingo, sem máscara, serviu como uma espécie de autoindiciamento na CPI, foi a expressão que ele usou. Senador Randolph Rodrigues, queria que você falasse um pouquinho sobre essas possibilidades, Alexandre, de um indiciamento já anunciado pelo vice-presidente da CPI, de uma eventual nova convocação do ex-ministro Pazuello, se esse ato no domingo justifica uma nova ida dele ao Senado para falar com os integrantes da CPI? Acho que já se justificaria depois para checar informações obtidas posteriormente ao depoimento dele, né? Eu não sei se o ato de domingo marcou muito no senador Randolph. Eu acho que o Dr. Freud, aí que está à minha direita, pode explicar muita coisa, né? Os senadores ficaram muito frustrados
porque não conseguiram tirar do general Pazuello aquilo que eles queriam, que eles haviam planejado. É agora que a gente vai ter o grande momento para homologar a sentença que a gente já fez previamente, lá antes mesmo de se instalar a CPI. Mas não conseguiram. Não conseguiram. Né? Como se viu, o general Pazuello, mesmo tendo um habeas corpus para ficar em silêncio, não ficou em silêncio, não só respondeu a todas as perguntas, como deixou os senadores assim frustrados, né? Teve um primeiro tempo no primeiro dia, teve um segundo tempo no segundo dia, que terminou com aquele fiasco da senadora Gabrilli, né? E agora eles estão pedindo um terceiro tempo. E se houver terceiro tempo, eu tenho certeza que o general Pazuello não vai se recusar. Agora, quanto a indiciamento, ele já está prevendo indiciamento, é bom lembrar, o senador, ele é um dos proponentes da CPI, ele não é o presidente da CPI nem o relator, ele é vice-presidente, né? Muitas vezes ele age como presidente, mas a CPI está demonstrando publicamente que já tem pré-conceito, né? Pré-julgamento, isso a gente está vendo, claramente eles não escondem isso. O presidente Bolsonaro participou ontem da posse do novo presidente do Equador, Guillermo Lasso. Durante a cerimônia, todas as vezes em que apareceu em público, o presidente Bolsonaro estava usando máscara de proteção contra a Covid-19. No Equador, todos usam máscara e quem desobedece está sujeito a multa ou até em prisão, em caso de reincidência. Mas antes de partir, ainda no aeroporto de Quito, o presidente Bolsonaro se viu em determinado momento sem a máscara e procurou colocá-la imediatamente, ao dizer que poderia estar dando um mau exemplo. Vamos acompanhar. Alexandre, na sua opinião, por que é que no Brasil o presidente Bolsonaro adota um procedimento em relação ao uso da máscara e no exterior outro procedimento em relação ao uso desse equipamento de proteção individual? Vejam só, o presidente do Brasil foi a um país amigo e se ele desrespeitasse as leis de um país amigo, seria uma grande descortesia, né? Agora, o lead da viagem é, na verdade, a união de dois presidentes sob a mesma ideologia. Outro dia, o presidente Bolsonaro estava conversando com o presidente da Colômbia. Ele tem uma ligação muito grande com o presidente do Paraguai. Né? Há tensões muito grandes em relação ao presidente do Uruguai. E há divergências sérias com o presidente da Argentina. Aliás, hoje a Argentina está comemorando a sua segunda maior data, que é o dia da Revolução de Maio, né? Que foi a abertura para a independência da Argentina. E a Argentina, nesse 25 de maio, está numa situação péssima. Mas voltemos ao Equador. Esse presidente foi eleito derrotando um candidato da esquerda, ele é de direita, derrotando um candidato da esquerda que era apoiado pelo senhor Rafael Correa, que era ligado a Lula, a Evo, a Maduro, aos Castro, né? E que hoje está refugiado na Bélgica, porque senão estaria numa prisão lá no Equador, né? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser considerada dentro da amizade dos países. E quanto ao uso da máscara do presidente, a gente vê aí que provavelmente ele estava sem máscara na hora que saiu do carro. Ele estava dentro do carro lá, ele e o motorista, sei lá, ou foi ao banheiro, alguma coisa assim, né? Mas em seguida pôs a máscara. Aqui, em recintos abertos, recintos livres, é aquele chamado uso racional, né? Eu, por exemplo, eu moro na área rural, eu vejo de vez em quando a pessoa lá na estrada deserta, pedalando e de máscara, né? Então, essas coisas a gente tem que considerar também. Mas, enfim, viva o uso da máscara, vamos nos proteger, né? E vamos derrotar esse vírus que chegou aí tentando derrubar o país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que deve receber 40 milhões de doses de vacinas agora em junho. O mês começa daqui uma semana, na próxima terça-feira. Este volume de vacinas fica um pouco abaixo dos 52 milhões previstos no cronograma mais recente divulgado pela pasta. A principal diferença nas entregas da Fiocruz.
Com o IFA, o insumo farmacêutico ativo, recebido neste fim de semana, a Fundação deve fornecer cerca de 19 milhões de doses em junho, ao invés dos 34 milhões inicialmente previstos. Alexandre, como é que o Brasil vai conseguir cumprir o cronograma de vacinação com esses problemas nas entregas das doses? Você imagina que a partir agora do segundo semestre a coisa fique mais sob nosso controle? Bom, a verdade é que nós temos o know-how, né, de vacinar muita gente, né? 35 mil, se não me engano, são os postos de vacinação. A gente faz isso todos os anos, mas o mundo inteiro, se a gente olhar para a Europa, né, outro dia eu já falei aqui, até os países produtores de vacina tiveram problemas, depois resolveram, outros ainda não resolveram, né? É a questão de ficar dependente de centrais de produção de vacina. E, na verdade, a gente olha os números aqui, foram 63 milhões de vacinas aplicadas, 21 milhões de vacinas já com as 2 doses, 90 milhões de vacinas distribuídas, né? Então, nós temos números gigantescos, né, que só são comparáveis com os dos Estados Unidos, da China e da Índia, né? E é um esforço extraordinário que está se fazendo. Eu não estou vendo que vá haver uma crise de falta de vacina, né? Nós temos produção própria, a Fiocruz aí está anunciando essa entrega de 18, 19 milhões de doses em junho, e a gente, pouco a pouco, vai vacinando. Até o fim do ano, nós certamente teremos cumprido o calendário de vacinação. Começou devagar porque foi com determinadas faixas etárias e profissões de risco, e que foi um pouco mais devagar. Devagar que eu digo é que pegou uma população menor. Na medida que for ampliando esse leque para a população, a quantidade vai ser maior e a demanda da vacina vai ser maior, né? Espero que o ministro Queiroga, que compra a vacina, né, paga com o nosso dinheiro, com o dinheiro que o governo vai tomar emprestado da gente, né, mas ele não tem o controle sobre a entrega da vacina. Ele mesmo já explicou isso. Fazem um contrato, está lá as exigências do contrato, mas chega um ponto em que a produção industrial do laboratório não dá conta da demanda. Bom, daqui a pouquinho, Alexandre, a CPI da pandemia retoma os depoimentos, é a 4ª semana de depoimentos, né? Hoje, terça-feira, será a vez da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Assim como aconteceu com o ex-ministro Pazuello, Mayra foi ao Supremo para obter um habeas corpus preventivo. A secretária alegou temor em razão do que descreveu como agressividade de senadores ao inquirir depoentes. Em uma primeira decisão, o ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido. A doutora Mayra voltou ao Supremo pedindo que a decisão fosse reconsiderada e Lewandowski, então, autorizou que a secretária deixe de responder, se quiser, a perguntas relacionadas a fatos ocorridos entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano sobre o papel que ela desempenhou quando esteve no Amazonas para tratar do colapso da saúde no Amazonas. Alexandre, queria que você fizesse para a gente uma projeção desse depoimento que começa daqui a pouco. Hoje a sessão deve começar um pouquinho atrasada, segundo a Basília Rodrigues nos informou, porque é terça, os senadores alguns já estão em Brasília, outros estão voltando dos estados para a capital federal, então deve atrasar um pouquinho o início da CPI, que hoje houve a médica Mayra Pinheiro. O que é que você imagina desse depoimento de hoje? Você acha que, pelo fato de ela ter o habeas corpus, ela vai eventualmente se recusar a responder alguma pergunta, ou deve adotar o mesmo procedimento adotado pelo ex-ministro Pazuello, que apesar do habeas corpus, respondeu a tudo, hein, Alexandre? Bom, isso é difícil de responder agora. Primeiro, é preciso pontuar o seguinte: ela é médica pediatra. Pediatra é médica de criança. Tem que ter uma percepção muito maior que o clínico de adulto. Porque o adulto lá faz a anamnese, né, já conta tudo. Não tem problema, fica fácil para o clínico dar um diagnóstico. Uma médica de criança que só está chorando, sentindo dor e não sabe dizer exatamente o que está sentindo, o que sentia, né? É uma pessoa de muita percepção, né? Pediatra tem que ser uma pessoa de muito conhecimento humano,
muito grande. Bom, ela, além disso, é política. Ela era dirigente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Depois ela se tornou candidata ao Senado pelo PSDB, apoiada pelo senador Tasso Gereissati. Eu imagino, eu fico curioso para saber qual vai ser a atuação do senador Tasso Gereissati nesse depoimento da doutora Maíra, que, segundo depoimento do ex-assessor do ministro Mandetta, foi ele, senador Tasso, que a indicou ao Ministério da Saúde. Então vai ser interessante essa parte. Depois disso ela saiu do PSDB, entrou no Novo, né? Ficou no Novo um tempo e depois deixou o Novo, ou seja, ela tem essa característica de política também, né? E com essas características de médica, sensível, política, que foi pedir voto, teve 11% dos votos válidos lá na eleição do Senado. Ela foi bem votada, só não conseguiu superar o senador Girão, que está lá que vai estar lá, por exemplo, né? Então, mas mesmo assim eu acho que a tendência de senadores que ficaram frustrados com os depoimentos de Ernesto Araújo e do general Pazuello, eu acho que os senadores, ela é miudinha, ela é pequenininha, né? Os senadores vão tentar massacrar essa pequena médica. Era isso, Colombo. Vamos acompanhar então, daqui a pouquinho vai começar o depoimento lá em Brasília, como eu disse, está um pouquinho atrasado, mas já nós vamos a Brasília para acompanhar juntos este depoimento. Alexandre, ótima terça-feira para você, amanhã a gente volta para conversar mais aqui.